Era uma manhã ensolarada de outono em São Paulo, quando a equipe de reportagem da TV Globo chegou ao local do último desaparecimento. O caso estava fazendo manchetes há semanas e a polícia ainda não tinha pistas concretas sobre o paradeiro da vítima. O que tornava esse caso ainda mais intrigante era que todas as vítimas tinham uma coisa em comum. Todas haviam sido filmadas momentos antes de desaparecer. A primeira vítima foi uma jovem de 22 anos, que havia sido filmada por um amigo em um bar na Vila Madalena. A gravação mostrava a jovem rindo e dançando, mas de repente ela desapareceu da cena. O amigo disse que havia ido ao banheiro e quando voltou, ela havia sumido. A segunda vítima foi um homem de 35 anos, que havia sido filmado por uma câmera de segurança em um prédio comercial no centro da cidade. A gravação mostrava o homem entrando no prédio, mas nunca mais saindo. A terceira vítima foi uma criança de 10 anos, que havia sido filmada por uma câmera de vigilância em uma escola na Zona Norte. A gravação mostrava a criança brincando no pátio, mas de repente ela desapareceu da cena. A polícia estava confusa e não sabia o que fazer. Todos os casos tinham sido investigados, mas não havia pistas concretas. A única coisa que as vítimas tinham em comum era que todas haviam sido filmadas momentos antes de desaparecer. A equipe de reportagem da TV Globo estava determinada a descobrir o que estava acontecendo. Eles começaram a investigar os casos e a entrevistar testemunhas. Um dos repórteres, um jovem chamado Luiz, estava particularmente interessado no caso. Ele havia sempre sido fascinado por mistérios e estava determinado a resolver esse caso. Luiz começou a investigar a vida das vítimas e a procurar por conexões entre elas. Ele descobriu que todas as vítimas haviam frequentado a mesma escola e que todas haviam sido amigos. Ele também descobriu que todas as vítimas haviam sido filmadas por uma pessoa específica, um homem chamado João. João era um fotógrafo freelance que havia trabalhado para várias empresas e agências de publicidade. Ele era conhecido por sua habilidade em capturar momentos especiais e por sua atenção ao detalhe. Mas, quando Luiz o entrevistou, ele pareceu nervoso e agitado. "Eu não sei o que está acontecendo", disse João. "Eu apenas filmo as pessoas e as coisas que acontecem ao meu redor. Eu não tenho nada a ver com os desaparecimentos." Luiz não acreditou em João. Ele achou que o fotógrafo estava escondendo algo. Ele começou a investigar a vida de João e a procurar por provas de que ele estava envolvido nos desaparecimentos. Depois de várias semanas de investigação, Luiz finalmente encontrou uma pista. Ele descobriu que João havia sido visto em um local abandonado na periferia da cidade, perto de onde a última vítima havia desaparecido. Luiz decidiu ir ao local e investigar. Quando Luiz chegou ao local, ele encontrou uma câmera de filmagem escondida em uma caixa de papelão. Ele a pegou e a examinou. A câmera estava ligada e havia uma gravação em andamento. Luiz começou a assistir à gravação e o que ele viu
o deixou chocado. A gravação mostrava João filmado as vítimas momentos antes de desaparecerem. Ele estava usando uma máscara e um capuz para se disfarçar. Luiz também viu que João havia deixado uma mensagem na gravação. Uma mensagem que dizia: "Eu sou o homem que some toda vez que é filmado." Luiz sabia que havia encontrado o culpado. Ele chamou a polícia e eles prenderam João. O caso foi resolvido e as famílias das vítimas finalmente puderam ter paz. Mas a história não terminou aí. Luiz começou a investigar a vida de João e a descobrir por que ele havia cometido esses crimes. Ele descobriu que João havia sido uma vítima de bullying na escola e que ele havia desenvolvido uma obsessão por filmar as pessoas. João havia começado a filmar as pessoas como uma forma de se vingar dos que o haviam maltratado. Ele havia se tornado obcecado por capturar momentos especiais e por ter controle sobre as pessoas. Ele havia começado a se disfarçar e a filmar as pessoas sem que elas soubessem. Luiz também descobriu que João havia sido influenciado por uma série de filmes de terror que ele havia assistido. Ele havia se tornado obcecado por criar uma história de terror real e por ser o protagonista. A história de João foi um lembrete de que as pessoas podem ser capazes de coisas terríveis quando são motivadas por obsessões e desejos de vingança. Ela também mostrou que a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. O caso do homem que some toda vez que é filmado foi um dos mais estranhos e intrigantes da história do Brasil. Ele mostrou que a verdade pode ser mais estranha do que a ficção e que as pessoas podem ser capazes de coisas incríveis quando são motivadas por desejos e obsessões.